Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um Cine Resgate. Vamos começar. Algumas pessoas vão entrando. A gente vai fechar a sala. O Cine Resgate acontece sempre no Zoom. E para quem estiver no grupo do WhatsApp, vocês sempre recebem um link. Então, cada 15 dias a gente traz algum filme para a gente comentar, sempre na visão do Curso Milagres. Então, sejam muito bem-vindos. Depois esse vídeo vai para o YouTube, então se você estiver no YouTube assistindo esse vídeo, já vou falar aqui, e quiser participar da Cine Aula gratuita, eu vou deixar um link embaixo para que você possa acessar no YouTube o nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então, sejam bem-vindos. Para quem não tá me vendo, tá me vendo aí? Tá me vendo? Dá um ok. Beleza. Tem um gatinho aqui, ó. Não sei se eu consigo pegar para mostrar para vocês, mas tá doido para aparecer aqui no vídeo. Para quem está me vendo pela primeira vez, seja no YouTube ou aqui no Zoom, meu nome é Sol Mendes. E a gente traz sempre conteúdos, tanto nos vídeos quanto nas cineaulas gratuitas, que são ancorados no livro Um Curso em Milagres, que é esse aqui, que a gente vai falar hoje na visão do Matrix, né, sobre esse conteúdo, e também o Resgate da Paz Interior, que é um curso de desenvolvimento pessoal e espiritualidade que tem como foco entender esse livro aqui, que é tão profundo, e hoje a gente vai utilizar Matrix para olhar para essas questões do Curso em Milagres, mas através de um filme. Ok? Tem um gato aqui, gente, se ele aparecer aqui, eu pego eles para vocês. Tem dois aqui, na verdade. Tem uma menininha e um menininho. Então, vamos lá, gente. A ideia aqui, né, que eu já tinha falado no grupo, era vocês assistirem antes o filme Matrix. É um filme grande, a gente vai falar hoje, basicamente, do primeiro. Então, o primeiro filme da trilogia. E eu separei alguns pedaços desse filme para a gente poder falar. Não foi fácil, foi bem difícil separar algumas partes desse filme. Por quê? Porque é um filme, assim, ó, que só da trilogia, o primeiro filme, a gente ficaria muito tempo falando sobre a primeira parte, né, dessa trilogia. Porque tem um conteúdo muito profundo em Matrix, né? A pessoa que escreveu Matrix, ela estava completamente inspirada. E aí, o que aconteceu hoje? Hoje, assim, quando eu estava separando alguns takes do filme, alguns trechos, assim, do filme, para passar aqui, só para a gente revisar, o que aconteceu hoje? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Acho que sim, né? Vou aumentar aqui um pouquinho meu volume, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, o que aconteceu hoje? Antes de entrar na aula, bem antes, assim, na hora do almoço, estava conversando com uma amiga e ela estava me contando, né, que ela está fazendo os exercícios do Curso em Milagres e ela estava me contando uns insights que ela teve. Na hora que ela estava me contando os insights que ela teve, que eu não lembro qual a lição que ela está, me veio o que a gente deveria falar hoje. Então, hoje a gente vai falar muito na visão, né? A gente vai usar o Matrix para falar sobre escolha, escolhido e o nosso poder de escolha. Deixa eu arrumar aqui. E a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou trazer alguns trechos, né? Essa conversa que eu tive com ela elucidou muito a minha mente do que trazer, do que a gente vai conversar. Tem muita coisa para ser olhada, né? O Resgate da Paz Interior, a gente leva um bom tempo aprofundando sobre o que é o mundo, o que é projeção, mas eu peguei trechos que eu achei que hoje seria muito legal a gente falar nessa visão do Curso em Milagres olhando para a Matrix, beleza? Então, só para a gente refrescar a memória, eu vou passar o primeiro trecho e a gente vai comentar sobre ele. Peraí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui. Essa é a primeira parte que eu quero conversar com vocês. E a gente vai olhar uma coisa que é muito legal, que é o convite. Tem um convite que acontece nesse filme, que aqui é onde começa o Neo a entrar em contato com algo que ele estava já procurando. E dentro, não sei se vocês lembram no filme, quando vocês assistiram, que o computador dele começa a conversar com ele e fala, toque, toque, Neo. E aí ele fala, toque, toque, aí toca na porta dele, e essa galera, né, esse casal
que vai buscar uma coisa com o Neil, né? Porque ele trabalhava com umas coisas aí meio de pirataria, sei lá, e vai buscar uma coisa com o Neil, uma encomenda que eles fizeram com o Neil. E dentro, né, antes dele abrir a porta, ele fala, né, o computador dele está escrevendo lá uns negócios, fala assim para ele, siga o coelho branco. Então, aqui começa a história. Nossa, eu vou dar uma parada aqui, antes da gente entrar mesmo no conteúdo tanto do que o Matrix está trazendo, mas do Curso de Milagres, ele tinha uma ideia, né, de quem que era a Trinity. Ele fala assim, nossa, pensava que era um homem, né? Só para vocês começarem a sacar o quanto que a gente tem uma mente condicionada, né? O quanto que a gente está acostumado a ver sempre o que os nossos conceitos, as nossas crenças, né? Então quer dizer que na construção mental dele, né, só poderia ser um homem, não uma mulher. Então aqui ele já começa a perceber e a gente começa a trazer o entendimento, né, que a gente só vê o que a nossa base mental nos permite. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o nosso trabalho interno, expansão de consciência, para a gente não ficar sempre nesse lugar do julgamento e do julgador. Mas vamos lá. Gente, só nessa fala que a gente ficaria a cine-aula inteira falando sobre isso, né? Eu sei porque, o que ela traz ali, né? Eu sei porque que você não dorme, eu sei porque que você tá, né? Não falou isso, mas eu sei porque que você tá inquieto, eu sei que você tá procurando uma coisa e tem uma resposta para isso. E aí ele fala, é o que é a Matrix e tal. E ela fala assim, se você quiser saber, a resposta, ela tá aqui, ela tá acessível para você, se assim você desejar. E é muito legal, né, porque eu comecei a cine-aula falando sobre o processo da gente hoje trazer esse conteúdo numa visão do Curso Milagres, e eu fiquei pensando, nossa, quais são os trechos que eu vou levar hoje, principalmente para quem não estuda o Curso de Milagres, para quem nem sabe do que se trata, e para quem já estuda, o que eu posso levar que seja amoroso e gentil, né? Que venha e a gente tenha esse entendimento profundo desse aproveitamento desse filme. E aí eu estou almoçando e vem a resposta, né? Vem a resposta através de uma outra pessoa. Então, primeira coisa, assim, que é muito legal a gente observar, e hoje aconteceu várias coisas, assim, durante o meu dia, que eu vou até compartilhar com vocês, é que se você quiser a resposta, você vê a resposta. Se você tiver uma pergunta, a resposta, né? O Curso de Milagres traz muito isso. A resposta, ela está junto com a pergunta, ela não está separada. Se você quiser ver, você vai ver. E é mais ou menos o que a Trinity está falando aqui para o Neil. Eu sei que você está procurando uma coisa. E eu também já procurei essa coisa. E se você quiser, se você desejar mesmo, você vai ter sua resposta. Então, primeira coisa que é legal a gente observar. A gente quer, a gente busca, a gente tem uma coisinha aqui, né, um foguinho dentro do nosso coração, só que a gente muitas vezes não se abre para a resposta, a gente só fica na pergunta. Então, aqui ela já traz uma coisa muito legal, ó. Se você quer essa resposta, você vai ter, né? Então, o quanto nós buscamos e o quanto nós estamos abertos à resposta. E aí hoje, né, depois que aconteceu isso, que eu estava aqui pensando, mas quais são os trechos que eu levo, que é um filme grande, e eu tive a resposta num almoço, através de uma amiga, eu tive outra resposta hoje, durante o meu dia. Quem viu meus stories, né, eu postei lá, falei que eu torci meu pé e tal, e eu tive que ir ao médico, hoje à tarde. E eu entrei no Uber, e o rapaz que estava dirigindo o Uber, conversou comigo um pouco, falou que a irmã dele é psicóloga e tal, a gente conversou um pouco, e na hora que eu estava saindo do carro, ele falou o seguinte, olha isso, gente, ele falou o seguinte para mim, olha, o maior psicólogo é aquele que fez a mente. E eu olhei para ele me entregou um cartãozinho, né, ele trabalha numa caravana e tal, pelo que eu entendi, um pouco conectada à religião dele, mas ele tem um trabalho, né, tanto religioso quanto social, pelo que ele me falou, e ele me solta isso quando eu estou saindo do Uber, né? O maior psicólogo é aquele que fez a mente, e é mesmo. A gente olha para a vida e parece que as coisas não fazem sentido.
Vocês nunca pararam para olhar para a vida, assim, para o que acontece no dia a dia, para o mundo, por exemplo, e nunca se perguntaram, nossa, por que isso está acontecendo? Por que existe escassez? Por que existe miséria? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Vocês nunca pararam para olhar para isso? Por que as coisas acontecem da forma que acontecem? Então, tem uma pergunta dentro de cada ser, né? Quem eu sou? E, né? Por que Deus construiu isso daqui? Que mundo é esse? Que coisa louca é essa? Então, a gente entra numa outra fase do filme de Matrix, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Que aqui entra muito a decisão, né, do Neo. Acho que já vai compartilhar aqui com vocês. Que aqui entra a decisão do Neo de você quer ou não a resposta. E aí a gente está falando um pouco sobre todos esses questionamentos que passam pela mente humana, né? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Qual é o meu propósito e tal? E aí tem um momento na nossa vida que a gente vai ter a decisão de acessar a resposta. Teve um dia que eu fiz vamos comentar, mas teve um dia que eu fiz uma enquete no meu stories. E eu não sei se a galera se ligou, né? Eu botei esse trecho, exatamente esse trecho, e coloquei ali, você escolheria a pílula azul ou a vermelha? E muita gente falou que escolheria. Eita, quase não está saindo aqui. Iria escolher, ó, até mudei a frase. Queria escolher a outra, a azul, e não a vermelha. Então, é muito legal a gente perceber, né? E o que Morfeu está falando aqui, ele fala assim, ó, o que eu estou te oferecendo é apenas a verdade. É isso que o Morfeu está oferecendo para o Neo. Você sente que tem algo estranho no mundo, você percebe que tem algo estranho, mas você fica se perguntando o tempo inteiro o que é isso que está estranho? Está estranho mesmo. Você olha para o mundo e você vê que está estranho, que as coisas são estranhas. Você se pergunta por quê. Você olha o caos e você fala por quê? O que é isso? Será possível que Deus tenha criado isso? Será que a consciência suprema criou isso? E aí ele oferece, né? Olha, eu vou te oferecer a verdade, eu só estou te oferecendo a verdade. Nada além disso. Você sabe que tem uma coisa estranha e eu vou te oferecer a verdade. Vou te mostrar o que é. Eu não posso te contar o que é, eu tenho que te mostrar, você precisa ver isso. E a real mesmo, assim, ó, quando a gente entra em contato com o livro do Curso em Milagres, ele vai trazer tudo isso, né? Não só o Curso em Milagres, como outros livros que vai falar sobre a construção do mundo. E o Curso em Milagres, ele é muito papo reto. Ele vai falar, olha, o mundo que você vê não é um mundo criado por Deus, não é um mundo criado pelo todo. O mundo que você vê é um mundo que a mente criou. Né? Então, um momento, né, que aqui no início do Curso de Milagres vai falar, né, o momento em si que passa na mente do Filho de Deus. Então, nós somos a extensão de Deus, nós somos criados por uma força suprema. Existe uma consciência, né, que o Curso de Milagres chama de Deus. Você pode chamar de universo, de fonte de vida, divina, divino, mas o fato é, existe uma fonte de vida que te criou, e te criou a imagem e semelhança dela. Você que é criado por essa fonte, pensou em um momento, e se fosse diferente? E nesse pensamento e se gera-se o mundo, a Matrix. Então, o mundo que você vê, né, que isso que te incomoda é porque você sabe que não é possível que Deus criou o homem para vir para um mundo cheio de caos. De onde que vem esse caos? Da mentalidade humana, né? A mente que criou isso. Então ele fala, olha, tem uma coisa que te incomoda. Você pode continuar distraído, fingindo que está tudo bem e passando noites sem dormir, incomodado, com muitos conflitos na cabeça, ou você pode optar pela verdade, que é ver o que está além do óbvio. Então, nesse momento, o Neo tem
vou então optar pela verdade, vou atrás disso, eu quero saber então o que é isso, porque isso me incomoda. Então, Matrix, eu estou trazendo muito para a visão do curso em Milagres, tá, gente? Mas Matrix tem um convite aí para você olhar além dos condicionamentos do que o homem criou, né? O que o homem criou não é o que Deus criou. E é isso que incomoda as pessoas. E se isso não está te incomodando, é porque talvez você esteja muito distraído. Mas incomoda, a gente sabe que incomoda. Tem muita coisa que a gente olha e a gente fala, cara, isso aqui não é uma criação de Deus, é uma criação do homem. E aí, Morfeu fala para o Neo, né? Você é um escravo, você é um escravo. Para você ser livre, você precisa enxergar a verdade. Né? E como que o curso em Milagres entende a verdade? A verdade é apenas o que a consciência suprema criou. Todo o resto é uma construção humana que não interfere na verdade do que essa consciência criou, que é o que você é e o que eu sou. A gente vai entrar nesse conteúdo, tá? Então, vamos um pouquinho mais à frente, eu quero compartilhar mais um trecho, depois vou passar uns slides aqui para a gente poder falar e olhar para isso. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aqui ele vai ter a resposta do que é a Matrix. Vamos lá. Então, vamos avançar no tempo do filme. O que ele está trazendo aqui, né? Esse sistema, o que a gente vê? Professores, médicos, policiais, né? Que são os papéis, os arquétipos, né? Então, pessoas totalmente presas aos condicionamentos e que a gente tenta, né? Como o Morfeu está falando, a gente tenta libertar essas pessoas, torná-las livres, porém eles estão muito acostumados a viver nesse sistema, acreditando que eles são esses papéis, esses condicionamentos, esses arquétipos. Vamos lá. Isso faz parte desse sistema, esse sistema aqui, quem criou? Nós, não foi Deus, não foi a consciência suprema. Nós criamos esse sistema e nos aprisionamos a ele. É muito legal essa fala dele aqui, ó. Você tem que entender que a maioria dessas pessoas, elas não estão prontas para despertar. Elas acreditam de fato que elas são o papel, o arquétipo, o condicionamento, inclusive elas ficam presas nisso. O quanto que a gente quer melhorar o papel ou o arquétipo, ao invés de buscar a verdade do que nós somos. Né? Além do papel, do arquétipo, do sistema, você existe. Enquanto isso não for olhado, você está muito preso nesses condicionamentos e nessas crenças, e é isso que gera sofrimento no mundo. Por que gera sofrimento no mundo? Fala aqui, né? Essas pessoas elas estão tão acostumadas com isso que elas fazem qualquer coisa para proteger isso, esse arquétipo, esse papel, esse condicionamento, essa crença. Então, é um nível tão inconsciente que quando a gente começa a se deparar com isso, né? Quem tá na jornada do buscar, o buscador espiritual, ou o despertar, quem está buscando isso, a espiritualidade, está querendo se desenvolver, vai perceber esses condicionamentos, né? Vai perceber muito esses condicionamentos. E aí tem um momento que você percebe que o condicionamento não é o que você é, o papel não determina quem você é, o rótulo não determina quem você é. Mas enquanto você se vê como um rótulo, um condicionamento, uma crença, você é capaz de brigar para manter isso. Você é capaz de firmar o pé. Porque se você me tira isso, então quem eu sou? Então é essa pergunta que deveria ser respondida e não se apegar a esse papel. Então, o Morfeu aqui ele tem um papel muito de libertar essas mentes para que elas enxerguem o que de fato elas são. Tem uma frase que é muito legal aqui que ele fala: se você não é um dos nossos, você é um deles. Ou seja, ou você é um ser desperto ou você é um ser disperso. Não dá para servir a dois senhores. Ou você está completamente mergulhado no mundo do ego, defendendo o papel, arquétipos, rótulos, sistema, condicionamento e toda essa historinha, ou você estar a favor da verdade do espírito, do que você é, desconectado de todo esse sistema condicionado, olhando através do que você é, olhando através do eu sou a extensão do Criador, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqueles que entenderam isso, né, como grandes mestres, como Jesus, não estamos falando de um Jesus religioso, Buda,
um dos meus professores que eu estudo muito, Muji, esses que entenderam isso já perceberam que os condicionamentos eles estão aqui, porém o que eu sou não é esse rótulo, esse condicionamento, essa crença. Então não dá para servir a dois senhores, não dá para você servir ao espírito, que é o que você é, e ao condicionamento, um papel que é totalmente transitório e que te aprisiona. Qualquer um que não tenha desplugado, né, ele fala aqui, é um potencial agente. Qualquer um que acredite mesmo que é um papel, um rótulo, defende tanto isso que se torna até um agente, né? Não tem até medo de quando tem alguém que está perto, despertando, indo para um caminho do desenvolvimento. Vocês sabem o que é isso, né? Nem sempre, quando você começa a se trabalhar, você vai continuar no mesmo ciclo de pessoas, enfim, porque muitas pessoas não vão querer, por medo mesmo, por medo de... porque algo começa a se movimentar ali, né? Tanto que muitos relacionamentos terminam, né? Relacionamento amoroso, quando um começa a se desenvolver e o outro não, quando um começa a despertar e o outro não, né? A jornada do despertar não é ser um ser desperto e iluminado, né? Você está lá, se trabalhando, fazendo essa limpeza de crenças que vem através desses condicionamentos. Então, ou você está totalmente fechado ali, eu vou fechar com a verdade do que eu sou, vou firmar o pé aqui, ou você acaba se tornando um agente, e o agente de si próprio, porque começa a colocar regras para você mesmo, ao invés de permitir com que a verdade sobre você flua. Aqui, a mensagem, né, ele está falando para o Neil, como se o Neil fosse o escolhido, a gente vai falar hoje sobre o escolhido. E ele está falando, as coisas do mundo se relacionam de acordo com as coisas do mundo, que é muito limitado. Mas você, espírito, e agora a gente vai olhar para a gente, né? Você, espírito, você, quando conectado à verdade do que você é, você não está sujeito às leis do mundo, você está sujeito à lei de Deus. E a lei de Deus é qual? Qual que é a lei de Deus? Amor. Amor incondicional. Então, quando Morfeu, ele está falando aqui, né, e eu estou puxando para o Curso Milagres, a visão do Curso Milagres, ele está sendo como o Espírito Santo, né, um veículo de comunicação entre o Neil, que está totalmente ainda conectado ao ego ali, né, ele está nessa jornada dessa busca, do buscador espiritual, e o Morfeu é como se fosse um veículo de comunicação que fala com ele, que mostra para ele, que fica o tempo inteiro indicando para ele o caminho. Quando a gente fala de Espírito Santo, eu superior, sexto sentido, essência, existência, né, essa comunicação do coração, né, como o Curso Milagres fala, a voz que fala por Deus no seu coração, intuição, tudo isso é a voz do Espírito, né, que o Curso Milagres chama de Espírito Santo. A voz da mente clara que se comunica diretamente com Deus. Então, existe um veículo de comunicação ao qual o Morfeu, aqui nesse momento, ele aparece como se fosse esse veículo de comunicação. Ele está falando para o Neil que, quando conectado ao espírito, você consegue ultrapassar esses agentes, você consegue ultrapassar esses condicionamentos, você consegue. Eu já vi muitas pessoas morrerem tentando brigar com eles, com esses agentes, com esses condicionamentos. Porém, você consegue. Por que ele está falando porém você consegue? Porque conectada ao espírito, você ultrapassa isso. Por que você ultrapassa isso? Porque você não vai brigar com os condicionamentos. Você vai apenas se conectar com a verdade que você é, que é amor incondicional. Então, é muito legal a gente olhar para isso, porque todos nós temos essa comunicação interna. A todo tempo acontece uma comunicação interna. Sabe aquele desenho animado que tem um anjinho e o diabinho, assim, que fica um falando e o outro também? A gente pode chamar isso de ego, que é a voz dos seus condicionamentos, das suas crenças, e a voz do espírito, que te mostra o caminho e a verdade. E aí tem um momento na sua vida que você tem que escolher, porque esse conflito interno entre um e outro, né? Tipo assim, eu vou viver na ilusão que é todos esses condicionamentos, regras e crenças, ou eu vou viver a verdade
que é o espírito, que é o amor que eu sou. Então tem esse momento aí. Quando você se conecta ao espírito, você transcende, né, que é o transcender aos condicionamentos, a essas regras sociais, a essa construção humana, que não é uma construção de Deus. Não foi Deus que construiu isso, tá, gente? Não foi Deus num ponto até de que é só a gente ver as leis, o quanto que elas mudam. Um país pode uma coisa, a mulher pode fazer uma coisa e outro país não pode. Ou o homem pode no país e no outro país não pode. Só para vocês perceberem que essa construção é nossa, não é a construção de Deus. Olha que ele fala, né? Eu estou dizendo que quando você estiver pronto, deixa eu aumentar aqui. Quando você estiver pronto, você não precisa brigar com os condicionamentos. Quando você estiver pronto para se abrir para a verdade do que você é, para o amor que você é, você não vai precisar brigar, porque não é nesse lugar, né? O nosso despertar, ele não vem de um lugar de brigar, ele vem de um lugar muito mais amoroso, muito mais gentil, e você começa a ver esses condicionamentos acontecendo, mas você sabe realmente quem você é. Deixa eu colocar mais um trecho aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, a gente vai pular no tempo aqui do filme e a gente vai para esse momento que é bem revelador no filme, que é a conversa do Neil com o oráculo. Só dar uma pausa aqui, né? Ela fala assim, não é o que você esperava, né? Porque o Neil, mais uma vez, esperava um homem, um sábio, qualquer coisa, menos uma senhora fazendo bolinhos. É muito legal. Olha o que ela fala. Você teria quebrado se eu não tivesse te feito a sugestão? Quantas sugestões a gente não recebe durante o nosso dia? Olha aqui, gente, que legal. Ela não fala para ele que ele não é o escolhido. Ela apenas permite com que ele fale o que ele está pensando, porque o que ele está pensando, ele já decidiu. Ele poderia decidir, eu sou o escolhido ou eu não sou o escolhido. Então, ao invés dela falar para ele, você sabe que você não é o escolhido, ela permite com que ele fale o que ele está pensando. Porque o que ele está pensando vai determinar as próximas cenas da vida dele. Então, em qual nível, né, a gente entra aqui no conteúdo do Curso Milagres, em qual nível de entendimento a gente consegue perceber, né, que o que eu penso que é verdade, eu firmo o pé e eu falo, é a verdade. E aí eu começo a me comportar de acordo com isso. Então, ela fala, você sabe a resposta. E ele fala, eu não sou o escolhido. Porque é o que ele acredita. Então, tem até aquela frase, né? Acho que não sei se é do Neville Goddard. Você manifesta aquilo que você acredita ser, aquilo que você tem consciência de ser. Então, quando ele fala, não sou, ela só afirma, porque é isso que você acredita. Então, se você acredita que você não é amor, se você acredita que você não é bom o suficiente, se você acredita nisso, não há ninguém que vá te tirar desse lugar até que você decida abrir mão disso e aceitar a verdade do que você é. A gente vai entrar aqui no conteúdo do Curso Milagres nos slides, mas era importante dar essa pincelada, porque ela pergunta para ele, e ele que responde. E aí ela fala, é isso que você acredita, então é isso. É isso que você quer. Olha o que ela vai falar aqui agora. Olha aqui que ela fala, você tem um dom, porque ela vê, né? Ela vê. Você tem um dom, porém você ainda não escolheu por ele. Então, você está esperando alguma coisa. Ele fala, o que eu estou esperando? Sua próxima encarnação, quem sabe? Quem assistiu a trilogia sabe que o Neil, lá numa dos filmes, ele encontra o arquiteto, né? Digamos assim. E esse arquiteto, né, que a gente pode chamar até do eu sou, fala assim, você já viveu muitas vidas e você nunca escolheu o caminho, né? Você sempre foi pelo mesmo caminho. Você está repetindo um padrão há muito tempo. Ela fala, você tem o dom. Por que você tem o dom? Visão do Curso Milagres. Você tem o dom porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem isso é seu.
Só que você ainda não escolheu por isso. Ah, mas por que eu não escolhi por isso? Porque você ainda está muito preso aos seus condicionamentos, né? Você está muito preso na Matrix, porque você não está questionando ainda quem eu sou, você ainda não está olhando para a verdade do que você é. Então, você tem um dom, isso é seu. E isso vai se manifestar quando você escolher por isso, quando você fizer a opção por isso. Ah, por que eu não escolhi? Talvez porque você quer estar na próxima vida, quem sabe? Quem sabe na próxima vida eu escolha aceitar a verdade do que eu sou. Então, aqui ela traz isso, é muito legal. Ela tem a fala dela, né, que ela fala, o Morfeu, ele acredita tanto em você, porque o Morfeu nesse papel, assim, né, vamos trazer para o Curso Milagres, ele está totalmente conectado ao espírito. O que ele vê no Neo, ele viu em todas as pessoas, que ele falou, cara, você pode se libertar. E o que ele viu no Neo, em nenhum momento ele questionou a orientação interna que tinha dele, né? Havia uma orientação no Morfeu de que o Neo estava pronto para despertar. Ele já estava muito mais aberto para o despertar. Ele já estava muito mais aberto para olhar para fora. Então, ele não questionou a orientação do coração dele em nenhum momento. Ele acreditou muito nisso, muito. Ele acreditou muito no coração dele, tanto que ele foi capaz de colocar a sua própria vida ali, né, em jogo, para que o Neo pudesse continuar o propósito, né? Então, ele estava totalmente aberto à intuição, à voz do coração dele, né? Isso no filme, né, gente? Até porque o Curso de Milagres, o que ele traz para a gente é que o que é vida não morre, né? A existência, ela é una ao Criador, né? O que Deus constrói, o que Deus faz, não acaba, não morre, né? Então, as coisas são transitórias nesse cenário, porém, o que é eterno permanece com o eterno, né? Então, é só aqui na linguagem do livro, do filme. Então, deixa eu compartilhar aqui com você mais uma parte aqui que eu acho legal antes da gente entrar nos slides. É legal, né? Nil, uma hora você vai perceber que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Eu percebi isso, né? Então, o Morfeu, ele é, tipo, já totalmente conectado ao espírito, né? Ele já entendeu tudo, o propósito dele, o papel dele é muito forte nisso, porque ele é totalmente direcionado, né, pela alma dele, né? Ele faz o que tem que ser feito. E ele já entendeu o rolê inteiro. E ele fala para o Neo exatamente isso. Uma coisa é você entender, outra coisa é você trilhar. Uma coisa é você entender mentalmente, né, o conteúdo do Curso de Milagres, e outra coisa é você colocar em prática, experienciar, né? Tem os exercícios do Curso de Milagres, né, que são 365 exercícios para descondicionamento. Uma coisa é você ler, né, passar, folhear aqui o livro, que interessante. Outra coisa é você pegar e falar, cara, eu vou botar isso aqui em prática. Eu vou trilhar meu caminho. Eu vou fazer novas escolhas. Eu tô falando do Curso de Milagres, gente, porque, né, a gente está conectados aqui ao resgate também, que a gente utiliza o livro do Curso de Milagres para fazer todo esse processo de expansão de consciência. Então, estou usando isso daqui como exemplo. Porém, você pode escolher diariamente viver através do amor que você é, através da verdade que você é. Então, quando o Neo, né, ele tá ali já, nesse momento do filme, ele já está acreditando mesmo, eu sou o escolhido, de fato eu sou escolhido. Então, quando ele vai lá e salva o Morfeu, ele salva a Trinity, e ele só acreditou, ele aceitou ser o escolhido, foi isso, ele aceitou. Ele estava muito perto de aceitar, e o Morfeu já estava vendo isso. Por quê? Porque o Morfeu ele já estava olhando de um outro lugar, né, na mente, assim, ele já olhava de um outro lugar para o Neo. Agora eu quero compartilhar os slides com vocês, espera aí. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu queria entrar, né, a gente vai entrar um pouquinho agora no conteúdo do Curso de Milagres e no conteúdo do Resgate da Paz Interior, muito conectado ao conteúdo do resgate aqui.
quem é o escolhido, né? A gente está falando sobre Matrix e todo o tempo falando sobre o escolhido. Neo é o escolhido, vai no oráculo, o oráculo fala assim para ele, o que você acha? E o Neo fala, não sou o escolhido, né? Tipo assim, e ela fala, você tem o dom, isso é seu por direito, mas você está esperando alguma coisa, quem sabe a próxima vida, né? Para aceitar que você é o escolhido. Vamos trazer isso aqui para o conteúdo do resgate. O que é o escolhido? Todos somos e fomos escolhidos por Deus, né, pelo todo, pela fonte de vida. O que é o escolhido? Todos são, todos, tudo que tem vida foi escolhido por Deus. O que é, né, esse Deus? Por que nós existimos, né? Isso precisa ser olhado mesmo, né? Por necessidade de compartilhar a vida, Deus se estendeu, gerando assim o seu filho. Né, por necessidade, essa consciência, ela quis compartilhar, e aí é gerada a vida do filho, que somos nós somos esse filho. Nada de um Deus religioso, nada de um filho religioso, nós não estamos falando de religião, estamos falando sobre vida e existência. Tudo que existe e que os seus olhos podem tocar vem dessa fonte de vida. Tudo que existe, tudo que se manifesta no mundo, das formas, tudo vem dessa fonte de vida. Aliás, você só está aqui porque você existe. Você só pensa porque você existe. Então, o que é o escolhido? O escolhido é você, sou eu, somos todos nós. Vou passar aqui. Quem é o escolhido? Então, a gente falou o que é, e agora, quem é o escolhido? É aquele que apenas escolheu despertar para a sua própria natureza. Quem é o escolhido? O Neo, ele já estava procurando isso. Ele já estava, né? O primeiro encontro dele com a Trinity é esse. Ele fala assim, eu sei que você está procurando a resposta, eu sei que você quer ser livre. Então, quem é o escolhido? É aquele que escolheu despertar para a sua própria natureza. Então, você é o escolhido. E você pode escolher despertar para a sua própria natureza. É aquele que percebeu que formas, conceitos, crenças, papéis, bens não entregam a real felicidade e satisfação que ele busca. É aquele que percebeu que a real felicidade, a real satisfação é um estado interno de completude e de alegria, é a conexão com essa fonte de vida, é a experiência do ser que você é a conexão com a alma. É aquele que resolveu olhar além do óbvio. Eu vou olhar além do óbvio. Eu vou buscar as respostas. Eu vou olhar para o mundo e eu vou falar assim, cara, quem construiu isso daqui? Eu vou questionar as coisas que eu estou vendo. É aquele que busca liberdade acima de qualquer coisa. Liberdade de papéis, de arquétipos, porque o que Deus criou é livre. E se você está preso é porque simplesmente você não está vivendo a verdade do que você é, que é livre. O que Deus criou é livre. Você é livre. É aquele que quer entender quem verdadeiramente é, né? Quem eu sou, o que eu sou. Né? Se sua resposta for, né, quem eu sou, eu sou médico, enfermeiro, blá, 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 blá. Se você se colocar como coisas, você não vai reconhecer quem você é. Tira todas as coisas e começa a olhar, né? Enfermeiro ou enfermeira ou professor, não importa qual que é a profissão, é uma profissão ainda, não é o que você é você que se utiliza da profissão. Você é consciência. Mãe, putz, é um papel, é você que se utiliza do papel. Aquele que quer entender quem verdadeiramente é, precisa tirar de lado esses condicionamentos e olhar para dentro, porque é lá que está a resposta. A Trinity fala lá no começo, né? Você quer uma resposta, e se assim você desejar, você terá. Se você quiser saber realmente quem você vai saber. Mas você vai ter que abrir a sua mente, o seu coração, para sentir e perceber o que você é. Porque o que nós somos verdadeiramente não tem uma forma. É um sentimento, é uma coisa muito mais profunda do que o simples corpo, que é apenas uma ferramenta de comunicação que a consciência utiliza. Você não é o corpo, é você que se utiliza do corpo. Tem um trecho no Matrix que ele fala assim, o Neo fala bem assim para o Morfeu,
se eu morrer em Matrix, eu morro aqui, né? Que ele é como se estivesse em dois mundos, né? E o Morfeu responde para ele: o corpo não sobrevive sem a mente, porque é a mente que gera o corpo, é a mente que cria o corpo, não é o corpo que criou a mente, né? Se a gente for ver os cientistas, eles procuram saber onde é que está essa mente, ninguém sabe. A mente não está dentro do cérebro, não está dentro da tua cabeça, da cuquinha. Tem uma mente, né? Onde está essa mente? A mente não é o corpo, o corpo é projetado pela mente, você não é a mente. Então, por isso que é importante deixar de lado os papéis para entrar em contato, né? Como que eu entro em contato só com o que eu sou? Meditação, autoconhecimento, treinar a mente, limpar, fazer uma limpeza de crenças e condicionamentos. O curso de milagres é um ótimo caminho. Fazer terapia para resolver as coisas, para você ter esse espaço interno para entrar em contato com você. Essas são as formas, né? O curso de milagres, para mim, foi o divisor de águas que me levou, foi um papo reto que me levou a entender todo esse rolê que a gente chama de mundo, todo esse rolê que a gente chama de vida. E aí, a partir do momento que eu decidi entrar em contato com isso, eu comecei a experienciar isso, né? Eu estudo isso, eu faço opção por isso. Aí tem dia que eu faço opção pela Matrix, pela mentira, né? Pela ilusão, porque tá tão acostumado, aí vai perceber que vai ter resistência, aí quando tem a resistência, ao invés de ficar na resistência, continuar brigando com você na resistência, sai da resistência, volta para a verdade, para o amor que você é. Quem é o escolhido? É aquele que sacou que papéis, arquétipos, crenças, leis, regras, é uma criação do homem e não de Deus. Quem é o escolhido é aquele que escolheu ouvir seu coração acima de qualquer coisa. Aquele que começou a ouvir a voz que fala por Deus no seu coração. Aquele que aceita a intuição. Escuta e se conecta com isso, né? É aquele que resolveu parar de falar mal de si mesmo, falar mal de si próprio, e aceitou a vida dentro de si, aceitou Deus dentro de si, aceitou o amor dentro de si, aceitou a verdade dentro de si, que olha para a Matrix, né, para todo esse mundo construído pelo próprio ser humano e fala, existe, mesmo aqui existe uma verdade a ser vista, né? Tem um exercício do curso de milagres que fala, né, tudo que eu vejo tem a expressão de Deus, aqui, ó, lição 30, acabei de abrir, ó. Deus está em tudo que vejo, pois Deus está na minha mente. É aquele que firmou o pé nesse lugar e que topou, né? Isso aqui são escolhas diárias que a gente faz. Escolhas diárias, né? De falar assim, cara, ok, existe condicionamento, mas mesmo com condicionamento, eu escolho ver a verdade. Então, o Neil, ele estava procurando isso e isso chegou até ele. Quem é o escolhido é aquele que escolheu a verdade ao invés das ilusões e está aberto para aceitar que pensamentos não mudam o que Deus criou. Você pode pensar o que você quiser sobre você, você pode pensar o que você quiser sobre o outro. Isso não é capaz e não tem força para mudar o que a fonte da vida criou, o que a consciência suprema criou. Não tem. Então, é aquele, vamos voltar aqui. O escolhido é aquele que escolheu a verdade ao invés das ilusões e está aberto para aceitar que pensamentos não mudam o que Deus criou. Esse é o escolhido. E o que ele criou foi amor e nada mais. Foi isso que essa fonte criou. Essa fonte de vida, doador da vida, você existe porque tem uma fonte de vida e você é a imagem e semelhança dessa fonte. Conforme você vai aceitando isso dentro de você, você vai saindo da Matrix, você vai saindo desses condicionamentos. Você começa a entender que você circula por isso, mas você não é isso. Que pode surgir o condicionamento, mas você se conecta ao eu sou, a verdade do que você é. Sendo assim, o que eu, você e todos somos.
apenas amor. Né? Conforme a gente vai aceitando isso, o Neo, ele aceitou que ele era o escolhido. E nós podemos aceitar que somos apenas amor. E que é esse amor que nós somos pensando um monte de coisa. E conforme a gente vai aceitando esse amor, esses condicionamentos, essas coisas vão caindo, vão perdendo a força dentro de você. Eu aceito o que eu sou. E aí você começa a entrar nesse despertar. E eu acho que eu vou ler essa lição 30 para vocês, um trecho dessa lição 30, para a gente encerrar nosso Cine Resgate. Estou muito feliz de poder falar de Matrix, que é um filme muito legal. Tinha muito mais coisas, eu acho que está dando um somzinho aqui de fundo. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que está tudo bem, né? Sim? Tinha muito mais coisas que eu gostaria de falar sobre Matrix, mas a gente já está aqui um bom tempo falando. No Resgate a gente aprofunda muito o entendimento de outras coisas que Matrix traz. Então eu pensei, fui super guiada, né, por um papo que eu tive com uma amiga que estuda também o curso de Milagres, de trazer essa visão e compartilhar com vocês. E vou trazer essa lição 30 para a gente poder encerrar a nossa cine aula de hoje, para que vocês também coloquem no coraçãozinho de vocês e na mente de vocês essa sugestão tão amorosa que o Curso de Milagres traz. Então, a lição 30, ela diz o seguinte: Deus está em tudo que vejo, pois Deus está na minha mente. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Ao invés disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer, lá está. Assim estamos tentando nos unir e ver ao invés de manter a parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre visão e o modo que tu vês. A ideia de hoje, aí ele fala aqui como que deve ser aplicada, né? Quando você tiver momentos de irritação, momentos de ansiedade, de medo, você utilizar essa frase. Mas o que me tocou bastante aqui, né, é essa parte que fala, né? A diferença fundamental está entre a visão, que a visão ela só é possível através do espírito, conectado com o espírito. A diferença da visão e a percepção, né? A forma que você percebe. Então, se a gente for ver até nesse vídeo, para vocês perceberem como que foi perfeito receber isso no grupo foi do grupo das alunas do Resgate do Módulo 1. Eu recebi esse vídeo e como isso é perfeito, porque eu abri essa lição aqui durante nossa cine aula, eu estava em outra lição e de repente eu abri essa e decidi também compartilhar esse vídeo que traz isso, né? A diferença entre visão. A visão, ela só é possível, a visão verdadeira só é possível em espírito, conectados ao amor que nós somos. A percepção, a forma que eu percebo as coisas, é muito a forma que eu fui ensinado, educado a ver. É a percepção dentro da Matrix. Então, o que eu vejo ali dentro? Apenas condicionamentos, eu vejo coisas que não estão conectadas à verdade. A verdade que nós somos, a verdade que todos nós somos, a verdade do que o outro é, que é amor e nada mais. Então, tem um momento na nossa vida que a gente precisa mesmo fazer uma escolha. Eu escolho ser o que eu realmente sou ou escolho alimentar padrões e condicionamentos que não podem representar o que eu sou? Então, é muito lindo isso aqui, esse exercício é muito legal, que é a diferença fundamental entre visão e a forma como você vê. E se a gente olhar para esse vídeo, a forma que o senhor todo engravatado vê, e depois ele consegue enxergar algo muito mais profundo, né? Ele tem uma visão. Mas teve que acontecer toda uma história ali para ele ter a visão através do espírito. Então, fica esse convite para vocês olharem através do espírito
e olhar o que Deus realmente criou, o que essa consciência criou. Então fica essa lição 30. Deus está em tudo que vejo, pois está em minha mente. Legal, né, meus amores? Gratidão enorme por cada um de vocês. Como esse vídeo vai para o YouTube, eu vou fazer o convite para quem está no YouTube, dar um like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo com alguém que pode ajudar alguém a olhar as coisas de um outro lugar. E se inscrever no meu canal do YouTube, apertar lá o sininho, porque aí quando eu coloco conteúdo, quem segue lá o meu canal do YouTube é comunicado que subiu um conteúdo. Tá bom, meus amores? Gratidão enorme por cada um de vocês. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês. E nos vemos no próximo Cine Resgate. Me sigam no Instagram, @estousolmendes, porque lá é que eu vou fazendo a comunicação. E aqui embaixo eu deixei alguns links, né? O link tanto do grupo do WhatsApp, quanto do estudo do Resgate da Paz Interior, para quem quiser aprofundar o entendimento, para quem quiser treinar a mente para se descondicionar dessas coisas que estão conectadas a essa matrix. Tá bom, meus amores? Beijo grande no coraçãozinho de vocês e até o próximo.